Coração frio, ausência de uma vida piedosa e devocional, desânimo e desilusão com a igreja. Tudo isso pode representar um perigo para o coração redimido que precisa viver para agradar a Deus, mas podem ser também sintomas que revelam uma necessidade urgente. E nesta série de programas, nós vamos falar sobre essa urgência: avivamento. No deserto, me tirou da escuridão, me levou à sua luz, me deu um novo coração. Nunca me deixou quando mais precisei. Você esteve aqui. Eu sei bem quem és. Você quem me salvou. Eu nunca mereci, nunca vou te deixar. Me encontrou no deserto, me tirou da escuridão, me levou à sua luz, me deu um novo coração. E eu vou te deixar. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, sei pra onde eu devo ir. Sua graça me alcançou e eu não posso resistir. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Eu nunca vou te
deixar. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, sei pra onde eu devo ir. Sua graça me alcançou e eu não posso resistir. Oh, nunca me deixou quando mais precisei. Você esteve aqui. E eu sei bem quem és. Você quem me salvou. Eu nunca mereci. Nunca vou te deixar. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando sobre avivamento, uma necessidade, algo buscado por muita gente, mas sempre lembrando que o avivamento é algo dado por Deus. E nós estamos conversando aqui a partir da palavra para encontrarmos respostas sobre esse desejo tão necessário na vida da igreja. E para a gente conversar sobre o nosso texto hoje, eu tenho aqui a presença do pastor Keller Póvoa, que também é pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana aqui de Valadares, e nós vamos falar sobre o texto de um profeta menor que some na nossa Bíblia quando a gente vai ler os profetas menores, mas que é um texto extremamente importante porque vai aparecer em um momento muito importante da história da igreja ali no livro de Atos dos Apóstolos. E o nosso texto é aquele bem conhecido de Joel 2, os versículos 28 a 29, e está escrito assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Para a gente começar aqui a conversar sobre o texto, para quem não conhece Joel, o que está acontecendo até aqui nesse momento para que Joel, para essa profecia de Joel tão conhecida e às vezes mal interpretada também por muita gente, né? Okay. O livro do profeta Joel pode ser dividido basicamente em duas partes. A primeira do capítulo, começando no capítulo 1, versículo 1, até o versículo 17 do capítulo 2. E ali em 2:18 tem uma virada para a segunda parte do livro. A primeira parte, por meio do profeta Joel, Deus fala ao povo de Israel para lamentar um desastre que tinha acabado de acontecer, não sabemos há quanto tempo exatamente, mas pragas sucessivas de gafanhotos tinham devorado toda a plantação. E para uma sociedade agrícola, uma economia movida a plantio, a criação de gado, a vinho, azeite e trigo, isso era um desastre. Para uma sociedade que comia pão, vinho e azeite, eram os principais produtos. Gafanhotos devorarem a lavoura de trigo, cevada, azeitona, uvas, era perder tudo. E especialmente Deus chama os fazendeiros a chorarem, a lamentarem, porque tinham perdido as suas colheitas. Os sacerdotes também, porque sem pão, sem azeite, sem vinho, não tem oferta. Não tinha bolos nem pães asmos, não tinha azeite para derramar sobre ofertas, não tinha vinho. E se não tem plantação, não tem gado para pastar, então as ofertas também terminariam. Então a vida de adoração do povo de Deus necessitava
dessas plantações. A subsistência dos sacerdotes necessitava dessas plantações. Então, especialmente esses dois grupos, os fazendeiros, os sacerdotes, mas não só eles, obviamente, toda a nação devia lamentar por esse grande desastre que aconteceu no meio do povo de Deus, em Israel. As lavouras foram devoradas, vez após vez, e veio uma praga de gafanhotos, comeu boa parte, e o que sobrou veio outros tipos de gafanhotos e devoraram. Se tinha sobrado alguma coisa, veio mais gafanhotos. Então, em 4 séries, gafanhotos devoraram toda a plantação. Então, no capítulo 1, Deus chama o povo a lamentar, a chorar por causa desse desastre. E se a gente pensar no contexto da aliança de Deus com Israel, desde Deuteronômio ficou muito claro. Em Deuteronômio capítulo 28, há uma série de bênçãos que são prometidas e maldições que são ameaçadas, ou que são usadas como para ameaçar o povo de Israel, caso eles descumprissem a aliança. Então, se eles fossem fiéis, servissem a Deus, amassem a Deus de todo o coração, amassem ao próximo, cumprissem a lei do Senhor, então viriam bênçãos sem medida sobre eles. Choveria nos tempos certos, a terra daria o seu fruto, não haveria praga, não haveria doenças no meio do gado, e assim por diante. Por outro lado, se o povo desobedecesse a Deus, se fossem rebeldes, se fossem após outros deuses, então Deus pesaria a mão sobre o povo de Israel, enviaria pragas sobre a plantação, sobre o gado, sobre as pessoas, enviaria exércitos de vizinhos, inimigos estrangeiros para invadir Israel. Não ia chover, ia ter seca, ia ter fome. Então, Joel, o que acontece em Joel, essa praga dos gafanhotos, nada mais é do que a mão de Deus pesando sobre um povo desobediente, sobre um povo que estava pecando de forma teimosa, de cabeça dura, sem querer se arrepender. Então, o cerco foi armado no capítulo 1 para dizer: vocês sofreram tudo isso por causa do pecado de vocês. E tem mais vindo. Vocês não perdem por esperar. Vai vir outra praga de gafanhotos. Vai vir um exército inimigo, vai vir do norte. Vai devorar, vai destruir vocês. E eu vou liderar esse exército contra o meu povo por causa do pecado de vocês. Então existe uma urgência diante desse juízo de Deus, dessa ameaça divina. Arrependam-se, vocês precisam se arrepender. Então, Joel convoca o povo de Israel para uma assembleia solene, para um culto, uma reunião, um ajuntamento, e ninguém pode deixar de ir, ninguém pode faltar. Os sacerdotes, a liderança, os ministros de Israel precisam tomar a frente, mas precisam ir também todas as classes de pessoas, idosos e jovens, homens e mulheres, pobres e ricos, até as crianças de peito, até os pequeninos que mamam, todos eles foram convocados para estarem diante do Senhor. Então o chamado é: se arrependam, chorem, convertam seu coração, rasguem, não só a roupa, mas rasguem o coração e se dobrem diante do Senhor com jejum, com choro, com pranto. Fiquem de luto por causa do pecado de vocês. E a ilustração é bastante interessante, ou a comparação. Sofram pelo pecado de vocês, assim como uma noiva fica de luto por ter perdido um noivo antes do casamento. É uma tristeza pesada por conta do pecado. E façam isso. E quem sabe eu voltarei atrás e livrarei vocês desse juízo. Aí até o versículo 17 do capítulo 2. Parece que o povo obedece. Parece que o povo recebe esse chamado, essa convocação do profeta Joel e dos sacerdotes, e eles se humilham diante do Senhor. Porque o versículo 18 do capítulo 2 começa dizendo que Deus se mostrou zeloso e misericordioso e perdoou o pecado do seu povo. E voltou atrás com a ameaça que ele tinha feito de destruição. E então ele começa a fazer promessas de restauração. Ele diz: eu vou retirar o exército que eu estava armando contra vocês, eu vou livrar vocês dos gafanhotos, eu vou, na verdade, restituir tudo que os gafanhotos devoraram, eu vou devolver. Vai voltar a chover, e vai chover na medida certa. E aí a gente vê algumas cidades brasileiras sofrendo com a falta da chuva, e vemos outras cidades sofrendo com excesso de chuva. Então a chuva por si só, ela pode ser boa ou ruim, dependendo da quantidade. E aí Deus fala: eu vou mandar a chuva no tempo certo, na hora certa, que vai ser bom para a lavoura, na medida certa. Eu vou restaurar o meu povo.
E ele não fala só de uma restauração local e presente. Ele começa a fazer promessas quanto ao futuro. Promessas de um avivamento, de uma restauração, não só uma restauração física dos bens materiais da lavoura, mas uma restauração espiritual. Então ele promete, como no texto em que você leu no início, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as classes de pessoas, velhos e jovens, homens e mulheres, ricos e pobres. O derramar do espírito vai ser abundante sobre todos eles. Então acho que até aí a gente consegue resumir um pouco da mensagem do profeta Joel. Sim, e esse é um texto muito importante, e você já citou aqui esse movimento do coração, tá lá no capítulo 2, no versículo 13, né? Rasguem o coração de vocês e não as vestes. Antes da gente falar sobre esse texto específico, com o apóstolo Pedro citando ele num momento muito específico, vamos falar um pouco sobre esse avivamento, porque no Antigo Testamento a gente vê de tempos em tempos o povo falhando e Deus chamando o povo ao arrependimento. E Deus sempre muito preocupado não só com a aparência desse arrependimento, mas com algo verdadeiro do coração. E muitas pessoas têm um entendimento errado do que é avivamento. Na minha primeira conversa com o Sérgio, com o pastor Sérgio aqui, eu até falei com ele que uma vez uma pessoa falou assim: nós começamos um avivamento na nossa igreja. E a primeira coisa que a gente fez foi comprar uma bateria. Pensando assim, agora a gente vai ter avivamento na igreja. E muita gente acha que isso é só algo estético, algo visual. É um estilo musical. Sim. É um tipo de manifestação na hora da adoração, normalmente, né? Manifestações extravagantes, às vezes até o ato de... não que seja errado em si, né? Mas o ato de levantar as mãos, de chorar, de fechar os olhos e se quebrantar, como eles dizem, né? Eu tô entendendo. E Deus não fica muito... Ele parece não se impressionar com essas coisas. E a intenção de Deus, porque Deus conhece o coração, né? Ele sabe se aquilo é verdadeiro ou não. E no evento de Atos, também é outro evento talvez mal interpretado, muito mal entendido pelas pessoas e usado de uma maneira errada também, traz problemas muito grandes, né? Porque acaba que as pessoas limitam o avivamento dentro dessa esfera de aparência só, mas se esquece que o principal é o coração. E aí a gente tem aqui, né, em Joel, essa importância de que eles se arrependam e de que eles rasguem o coração diante de Deus para que se voltem para ele. Eu acredito que é muito importante a gente ressaltar isso, antes da gente falar de Atos, para a gente ter isso muito bem definido, né? Que o avivamento não é só uma questão da aparência, né? Mas é uma questão do coração. Ótimo. Nós temos aqui no texto referência a alguns gestos simbólicos e externos que eram comuns àquela cultura do Antigo Testamento, de demonstrar arrependimento. Quando uma pessoa estava profundamente arrependida de seus pecados, ela demonstrava esse arrependimento através de alguns gestos, como bater no peito, como colocar cinza sobre a cabeça, se vestir de uma roupa incomum, né, de pano de saco, rasgar as próprias vestes. Então, né, se rasgava as vestes que estava usando e depois se vestia de pano de saco, de cinza, batia-se no peito, chorava, jejuava. Então, esses eram comportamentos visíveis, externos, para tentar demonstrar um arrependimento que era interior, né? Então, esse arrependimento interno do coração se externava através desses gestos. Entretanto, quando a gente se apega à religiosidade, a esses ritos exteriores, visíveis, a gente pode acabar caindo naquele farisaísmo que Jesus condenou, de fazer os gestos externos, mas não possuir o sentimento ou as vontades ou as inclinações internas. Então, quando Jesus condena o jejum, por exemplo, ele não condena a prática do jejum, mas a maneira como alguns fariseus jejuavam, desfigurando o rosto, fazendo cara de sofrido. Então ele diz... Para atrair atenção. Para atrair atenção. Então, dar esmolas era pecado? De forma alguma.
Jesus vai incentivar a dar esmolas, mas ele diz, não toca a trombeta na hora que você for fazer isso. Não chame atenção para si. Então, na nossa pecaminosidade, e não se subestimem, nós somos pervertidos, nosso coração é enganoso, é corrupto, e nós podemos muito bem fazer uso desses gestos externos, dessa religiosidade, desses rituais, e não ter nada dentro do coração. Então, quando o profeta Joel diz assim, rasguem o coração e não as vestes, o que ele está dizendo é que de nada adianta um comportamento, uma aparência externa, se no coração, internamente, não houver um real arrependimento. Então, pensando em avivamento, por que esse é um princípio importante? Porque às vezes a gente pensa, quando falamos em avivamento, os conceitos que vêm à nossa mente são esses conceitos de ver as pessoas chorando durante a adoração, levantando as mãos, ou com uma música de fundo emocionante, as luzes apagadas, e a gente tem uma visão, ou um estilo musical mais contemporâneo, mais animado, e a gente olha para essas coisas e diz que é uma igreja avivada, uma igreja que tem muito glória, muito aleluia, Animada, muito né? glória a Deus, o pessoal bate palma, e eles tratam isso como se fosse sinônimo de uma igreja avivada, de uma igreja ardente, que ama o Senhor, que está cheio do Espírito Santo, e as pessoas se empolgam e não aguentam ficar paradas no lugar, e elas começam a ter gestos físicos, e olha e diz, isso é um avivamento. Mas lembre-se do que o profeta Joel diz, não adianta só a aparência externa, não adianta só esses gestos, se não houver no coração um real arrependimento. Então, olhando para o texto de Joel, aqui que é o texto de hoje, o que seria um real avivamento? Seria um arrependimento profundo por seus pecados, uma disposição de sofrer, de chorar pelos pecados, de estar de luto, como uma moça fica de luto ao perder um noivo antes do casamento, se dispor a chorar, a abandonar os seus pecados. Não é uma igreja avivada, não é uma igreja que tem muitas manifestações físicas, é uma igreja que tem um profundo arrependimento pelos seus pecados. Uma pessoa que tem experimentado um avivamento na sua vida individual, familiar, ou na sua vida eclesiástica, na igreja, não é uma pessoa que se emociona, que chora em todo culto, que tem esses gestos físicos, ou que bate palmas durante o louvor. Uma pessoa que está experimentando, uma igreja que está experimentando um avivamento, é uma igreja que se arrepende dos seus pecados, que abandona os seus pecados, que não vive na prática de pecados que ela sabe que já deveria ter abandonado, que ela já confessou 1 milhão de vezes e continua se apegando a eles. E existe também aqui um elemento de oração, e uma oração que está profundamente preocupada com o nome do Senhor, com a honra de Deus, com a fama dele, com o que as pessoas pensam a respeito dele. Olha que interessante, no capítulo 2, quando Joel diz que o povo deve chorar, deve se arrepender e buscar o Senhor, capítulo 17, ou versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim, chorem, né, os sacerdotes, os ministros do Senhor, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Opróbrio é vergonha ou humilhação, para que as nações façam escárnio ou debochem dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Eles estão preocupados aqui com o nome de Deus. Eles estão dizendo, Senhor, se nós fomos destruídos, como o Senhor está dizendo, os povos vizinhos vão olhar para nós e dizer, Deus não se importa com eles. Deus não está nem aí para eles porque deixou eles perecerem. Deixou que eles fossem destruídos. O que vão dizer de ti, Senhor? Honra o teu nome, santifica o teu nome. Não permita que as pessoas falem mal do Senhor. Então, existe aqui uma preocupação genuína com a glória de Deus, com o que as pessoas pensam de Deus, com a fama de Deus. Então, um avivamento verdadeiro, pensando nesse texto de Joel, envolve isso. Envolve arrependimento, envolve oração, envolve preocupação e zelo pela glória de Deus, envolve preocupação com o que as pessoas pensam a respeito do Senhor e uma disposição de honrar o nome do Senhor, acima de tudo. E então Deus responde a esse arrependimento genuíno, verdadeiro e sincero, e não somente externo, com restauração, com perdão, com bênção, com promessa de uma vivificação, de um avivamento ainda maior, de dar
mais do seu espírito para esse povo. Então, eu acho que é importante a gente entender isso no contexto de avivamento para que a gente não pense só na estética, na aparência externa, mas que perceba que o coração precisa estar voltado ao Senhor. E quando a gente fala de coração, a gente está falando do centro, da sede dos nossos pensamentos, desejos, sentimentos, vontades, tudo que o homem é. Tem um provérbio muito interessante que diz assim como o homem olha para a água e vê o seu reflexo, assim também se a gente olhar para o coração de alguém, a gente vai estar vendo a própria pessoa. Nós somos o nosso coração. É isso. Na Bíblia, o coração é sinônimo de alma, de espírito, é o nosso ser interior, é quem nós somos. E é o que Deus vê. E é com aquilo que Deus está preocupado. Os homens podem ver o exterior, como Deus falou para o profeta Samuel, né? Deus não vê como vê o homem. O homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Ele quase julgou pela aparência o Samuel, quase julgou né? Pela aparência. Quase não, ele julgou pela aparência, né? E uma aparência muito comum que as pessoas ligam ao avivamento, e vamos ligar agora Joel a Atos, dom de línguas. Tem muito pastor que não gostaria de estar no seu lugar agora para falar sobre isso. Eu não gostaria de estar no meu lugar Mas agora. é legal porque Atos 2, o pessoal olha e fala assim, esse povo tá bêbado. E Pedro fala, não, gente, a gente não tá bêbado. Calma, tá se cumprindo aqui a palavra. E ele cita Joel. E ele fala desse derramar do Espírito. Ele fala isso no versículo 17 de Atos 2. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito. E é interessante porque Deus até então, né? Tem um texto de Números, capítulo 12, que Deus fala assim, para vocês eu falo por enigmas, com Moisés eu falo face a face. E aqui o povo ouve claramente a palavra. Essas línguas aqui, que eles não estavam bêbados, o que isso aqui, de maneira rápida, para quem está nos assistindo entender, isso aqui não é uma simples manifestação externa, isso aqui é algo importante na história da salvação. O que é isso aqui em Atos 2 e por que Pedro liga isso a Joel, capítulo 2? Não é interessante notar que quando Joel escreve esse texto, ele diz, falando as palavras do Senhor, eis que acontecerá nos últimos dias, ou naqueles dias, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, então os vossos velhos e jovens, eles falarão em línguas. Não é isso que ele diz. Ele diz, os vossos jovens, vossos velhos, profetizarão. Terão visões, profetizarão. Então, a ideia é que lá em Números 12, quando Deus fala sobre como ele se revela um profeta, ele diz, se há um profeta no meio de vocês, a ele eu falo por meio de sonhos e visões. E aí, e o contexto de Números 12 é quando estavam questionando a autoridade de Moisés. Queriam que tivesse mais líderes, né? Seus próprios irmãos, Arão e Miriam, queriam ser mais líderes, né? E aí, e Moisés diz assim, quem dera tivesse mais profetas. Quem dera todos fossem profetas. Quem dera todos tivessem o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia sobre pessoas de forma muito pontual e sobre alguns tipos de pessoas apenas. Somente sobre reis, profetas, sacerdotes, mais profetas. E então, um profeta que tinha o Espírito Santo, ele profetizava. E daí Moisés já alimentou essa expectativa muito cedo, de um dia em que todos teriam o Espírito Santo e que todos poderiam profetizar. Todos poderiam falar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus como ele mesmo, Moisés, fazia. De forma muito especial, né? Porque Deus falava com ele face a face de forma mais íntima do que qualquer outro profeta. Então chega finalmente esse momento. Depois da obra consumada de Cristo aqui na terra, ele sobe para agora fazer a sua obra celestial, à direita do Pai. Então, e a primeira dessa obra é enviar o Espírito Santo, a primeira parte dessa obra é enviar o Espírito Santo sobre toda a carne, para que finalmente todos possam profetizar, como Moisés fez. Então, as línguas, elas não são objeto de confusão, nem de desentendimento, embora no primeiro momento possa ter parecido para muitos que estavam bêbados, os apóstolos, né? Mas quando os 12 apóstolos começaram a falar em outras línguas, o objetivo não era obscurecer, mas sim revelar, mas sim anunciar as grandezas de Deus. Essa é a expressão que aparece no capítulo 2 de Atos. Eles anunciavam as grandezas de Deus na língua mãe de diversas pessoas que estavam ali em Jerusalém.
E uma rápida lida no capítulo 2, no início do capítulo 2, mostra para nós que o contexto é exatamente esse. Estavam reunidos em Jerusalém homens de todas as nações conhecidas da época, né? Certamente aqui um exagero, talvez não todas as nações, né? Mas de muitas nações. E começa-se uma lista, então, das nações ou das pessoas que estavam em Jerusalém para a festa da colheita, né? Da festa do Pentecostes. E há uma lista aqui dessas nações. Só uma pausa aqui para eu achar e ler rapidamente. Perceba que no capítulo 2, versículo 6, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, então cada pessoa que estava ali ouvindo, ouvia falar em sua própria língua. Mas lembre-se, o dom aqui não é um dom de ouvir, né? É um dom de falar. Então o dom não estava nos estrangeiros ali, mas nos apóstolos. Mas por que é que os estrangeiros ouviam falar na sua língua materna? Porque os apóstolos começaram a falar na língua materna deles. E eles estranham aquilo, dizendo, espera aí, esses homens são galileus. Então qual que é a língua falada na Galileia? Aramaico, no máximo grego, hebraico, no máximo essas 3 línguas. Como é que esses homens galileus, uma terra cujo estereótipo era de gente muito simples, inculta, não estudada, como é que esses galileus podem falar na nossa língua materna? E eles começam a dizer, nós somos daquele país. E olha a lista enorme dos países de onde eram esses judeus que estavam ali em Jerusalém naqueles dias. Eles disseram, a partir do versículo 9, nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfídia, Egito, regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos, árabes, cretenses. E eles continuam. Em todas essas línguas... Nações estavam ali. Né? Os apóstolos falaram nessas línguas. Não eram línguas estranhas no sentido de serem completamente desconhecidas ou até angelicais, não terrenas, mas línguas, idiomas de verdade, idiomas que as pessoas sabiam falar. Então essas pessoas nascidas em todos esses países ouviram a sua língua materna, ou seja, a língua que aprenderam a falar desde criança. E o que eles ouviram? Ouviram falar as grandezas de Deus, é o que diz o versículo 11. Olha só. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, como nós ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Quando Deus cumpre a profecia dada pelo profeta Joel e o Espírito Santo vem sobre toda a carne e eles profetizam, qual é o resultado dessa profecia? É anunciar as grandezas de Deus para pessoas de outras nações. Para que essas pessoas pudessem também levar o Evangelho de Jesus Cristo, essas grandezas de Deus, às suas nações. E nós temos um exemplo interessante de Roma, por exemplo. Tinham romanos aqui nesse dia. Então, muitos estudiosos do Novo Testamento julgam que os judeus, os prosélitos, que eram romanos, estavam nesse dia. Eles levaram o Evangelho de Jesus Cristo, o sermão que Pedro prega nesse dia, para Roma. Pessoas se convertem e assim se forma a igreja de Roma. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, ele não conhecia aquela igreja pessoalmente, ele escreve a carta para se apresentar, e não há registro histórico de que algum dos apóstolos tenham plantado essa igreja. Portanto, a teoria mais aceita academicamente é que essa igreja foi plantada por pessoas que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes que ouviram o evangelho. Tem o desejo, né? Quem dera se todos fossem profetas. E aí você tem uma quantidade enorme de gente que agora está proclamando o evangelho de maneira clara e que não são só os apóstolos que estão fazendo isso. Portanto, pensando no nosso tema de avivamento, uma igreja avivada vai ser uma igreja que anuncia o evangelho e que faz das tripas coração para profetizar, para anunciar as grandezas de Deus para a gente de todas as nações. E muito importante, de maneira inteligível, coerente e na nossa própria língua. Porque, afinal de contas, é assim que as pessoas vão ouvir, né, as grandezas de Deus. Ou no contexto de uma outra nação, aí sim, falando outra língua num outro país, ao enviar um missionário a outra nação.
Mas se estamos aqui no Brasil e as pessoas falam português, não faz sentido anunciar as grandezas de Deus em outra língua, a não ser a nossa língua materna. Esse foi o objetivo do Dom de Línguas, anunciar as grandezas de Deus na língua materna das pessoas. Se estamos no Brasil, a nossa língua materna é o português. Então, uma igreja avivada vai anunciar as grandezas de Deus em português. Amém. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Esse tema João. tem muita coisa para falar, mas... Nós só arranhamos a superfície. É só a superfície. A gente tem muito mais texto para trabalhar pela frente. E você ficou com a gente até aqui. Meu muito obrigado. E você não pode perder o próximo programa, porque a gente vai continuar falando sobre avivamento. E a gente tem muito mais para conversar sobre esse assunto. Que Deus te abençoe. Você deseja entrar em contato conosco, tirar alguma dúvida ou até mesmo enviar o seu pedido de oração? É muito simples. Basta enviar uma mensagem por um número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita ou acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. E a nossa oração é para que Deus possa reavivar o seu coração. Um grande abraço para você e para toda a sua família e até a próxima.